Eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor. Estamos estudando nesse trimestre a respeito dos princípios divinos em tempos de crise. Um tema muito atual, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E a nossa lição de hoje, que é a quarta lição, vem com o título A Construção do Templo enfrentou oposição. O textuário da nossa lição, que se encontra em Neemias 4:6, diz: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática da nossa lição diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, essa é a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, do 11 ao 13, 15, 16, do 21 ao 24. Eu gostaria que você lesse aí na sua casa ou onde você estiver assistindo a aula, né, os textos bíblicos, né, porque não vou falar eles todos aqui, porque vai, né, para nós ganharmos tempo. Então, assim, se você quiser ler, você pode parar o vídeo aí. Amém? O objetivo geral é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer as resistências do maligno. Então, hoje estaremos estudando sobre um momento especial na vida do povo de Deus após o seu exílio. A reedificação do templo ali, um lugar de adoração e comunhão com o Todo-Poderoso. O altar, né, centro do culto judaico, já tinha sido restaurado. Havia sacrifício e expiação ali pelo pecado, sendo oferecidos ao Senhor. Como reino sacerdotal e povo santo, o povo devia oferecer sacrifícios a Deus, mas o templo precisa ser restaurado, e a restauração deveria ser vista como uma prioridade para eles. Então, os que haviam voltado do cativeiro lançaram ali os alicerces do templo. Todavia, o povo da terra debilitava ali as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. A referência está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 4. Zorobabel, juntamente ali com o povo, além de trabalhar arduamente na construção, tiveram que enfrentar inimigos externos e internos. Homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, com o objetivo ali de atrapalhar, de impedir a reconstrução ali. Porém, os judeus, sob a liderança de Zorobabel, não se deixaram intimidar pelos adversários. Sempre que desejamos fazer algo, né, da parte de Deus, né, fazer algo a favor do povo de Deus, os adversários se levantam. Mas quando confiamos no nosso Deus, recebemos força e coragem para lutar. Talvez você esteja enfrentando algumas lutas, mas eu te digo, não desanime. Não olhe para os inimigos e não dê atenção às suas críticas, mas continue a olhar firmemente para Jesus e seja um vencedor. Amém? Então vamos ler aqui a introdução da nossa revista, que diz assim: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Então, essa é a nossa introdução à presente lição, né? Tem o objetivo de apresentar para a gente um renovo espiritual, uma verdadeira restauração em Cristo, né? E nos traz uma reflexão no momento, né, em que estamos vivendo, né, um reavivar da nossa fé.
O povo de Deus que estava na Babilônia retornou para Jerusalém. Eles voltam com esse sentimento de restauração. Primeiro, eles restauram o altar. Depois, eles, com o aval ali do rei Ciro da Pérsia, eles iniciam ali a restauração do templo. No capítulo 3 e 4, você encontra o povo de Deus restaurando o altar e as bases do templo. E o primeiro tópico da nossa lição diz que os alicerces do templo são lançados. E quando falamos de alicerces, sobre o fundamento, a primeira coisa que vem à nossa mente é sobre a importância da palavra de Deus para a nossa vida. Estamos edificados sobre a rocha que é Cristo. Pode vir a chuva, podem vir os rios, podem assoprar os ventos contra a nossa vida, que não vamos cair porque estamos edificados sobre a rocha. Não apenas porque ouvimos a palavra de Deus, mas porque a cumprimos. A referência está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que fala ali sobre os dois alicerces. Para o povo hebreu, lançar esses alicerces representava um recomeço e foi celebrado com uma solenidade, ou seja, uma grande festa. O povo celebrou a lançar aqueles fundamentos que eram um símbolo de extrema importância ali para o povo hebreu. Esse retorno para a sua terra, que é para retornar para a presença de Deus, um retornar para as promessas do Senhor feitas desde Abraão. E é lindo ver Deus trabalhando a favor dos servos dele, através de suas promessas. O povo de Deus celebrou, o povo de Deus se alegrou, o povo de Deus adorou ao Senhor. Em uma aplicação prática para a nossa vida, nós também devemos celebrar o lançar dos fundamentos. E eu falo de fundamentos bíblicos. Nós somos pentecostais e cremos que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e em breve voltará para nos levar para o céu. Esses são os fundamentos que devemos celebrar em nossos dias. O nosso fundamento é a palavra de Deus, é as Escrituras. E voltando a Esdras, diz que a celebração foi tão forte que os vizinhos não conseguiam ali explicar se o povo estava chorando ou se o povo estava se alegrando. Eles não conseguiam ali nem distinguir o que o povo estava fazendo. Mas o que estava acontecendo ali era um verdadeiro avivamento espiritual. E nós precisamos acreditar num verdadeiro avivamento espiritual, que tem fundamento, ele tem alicerce, tem base bíblica. Aí o subtópico 2 aqui fala da nossa, a respeito da reedificação do templo. Toda aquela restauração do templo de Jerusalém tem um propósito. Tem as mãos do nosso Deus por trás de tudo, inclusive trabalhando ali no coração do rei Ciro. Deus tem o propósito ali de reavivar o povo hebreu, a nação hebreia que estava cativa ali na Babilônia e que agora estava voltando para Jerusalém. E essa restauração do templo tem a mão de Deus para providenciar ali tudo o que eles necessitavam. Deus usou o rei Ciro. A nação de Israel volta para Jerusalém com o desejo de buscar a Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, nós vemos que o Espírito Santo que se relaciona com a sua igreja, ele adestra a igreja. Ele é quem a conduz. Ele é aquele que aponta o caminho para a igreja, para que ela avance. Você não caminha sozinho, você caminha no poder do Espírito Santo. Amém? Aí no tópico 2 da nossa lição vai falar a respeito dos samaritanos. Eles se opõem à construção do templo. No capítulo 4 de Esdras, nós vemos o surgimento dos samaritanos na história. E se inicia uma grande crise, brigas, guerras entre samaritanos e judeus. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus conversa com uma mulher samaritana e causa ali uma grande interrogação, porque os judeus ali eles não se comunicavam com os samaritanos. O povo de Israel enfrentou 2 grandes cativeiros.
depois que a nação de Israel se dividiu, dividiu em o Reino do Norte e o Reino do Sul, com a capital do Reino do Norte, Samaria, e o Reino do Sul tendo a sua capital, Jerusalém. O Reino do Norte tendo ali as suas 10 tribos, e o Reino do Sul tendo somente 2 tribos, a de Judá e a de Benjamim. E o primeiro cativeiro é citado pelo profeta Isaías. E são os assírios ali, um povo terrível, um povo sanguinário, sem piedade. E eles levam as 10 tribos ali que tinham por capital Samaria. Já o segundo cativeiro, que é o que estamos estudando aqui, trata-se do cativeiro babilônico, que acontece, com o povo judeu que vive em Jerusalém, que é conhecida como Judá e Benjamim. Eles são levados cativos e depois de 70 anos eles retornam ali, sendo que eles não se misturaram com outras nações. Voltando aos samaritanos que venceram ali o martírio, lembrando que os assírios obrigavam a se casarem com outros povos. Isso era a estratégia dos assírios para acabar com a nação, acabar com a estrutura de uma fé, tornando um povo misto, acabando ali com as origens. E é aí que surge o povo samaritano. A lei de Moisés, eles até liam, obedeciam à lei de Moisés, mas ao mesmo tempo eles participavam de cultos pagãos, eram como se fosse um ecumenismo ali religioso. Já os judeus na Babilônia, eles se tornam um povo puro, que só adora o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Zorobabel e Josué retornam para Jerusalém com um grupo de irmãos, um grupo de judeus com uma missão, um objetivo de restaurar o templo. Os samaritanos se aproximam para também restaurar esse templo, mas Zorobabel e Josué não permitiram, porque não era um templo qualquer, era um lugar de santidade, um lugar sagrado. E que o culto ali oferecido, ele era diferente, não podia pegar coisas de outros cultos pagãos para colocar ali. O nosso culto ele deve ser um culto santo. Não podemos pegar as coisas lá de fora, lá do mundo, para colocar na igreja. Porque essa igreja é edificada por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Aleluias. Os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. Vieram com mentiras, com invejas, com injúrias contra o povo de Deus, contra o povo que estava restaurando o templo. E é assim que acontece quando nós nos levantamos com a palavra de Deus, com oração, com fundamentos bíblicos, com princípios bíblicos. O inimigo se levanta contra a nossa vida. Levaram ali uma carta a um outro rei que não era Ciro. E esse rei manda parar a obra. Nós vemos claramente a investida do inimigo contra a obra de Deus. O inimigo está fazendo de tudo para parar a obra de Deus. E a igreja não pode parar. Nós precisamos continuar pregando o evangelho de Jesus a todos, usando com todos os recursos disponíveis que nós podemos usar. Se não podemos ir ao culto, vamos para a internet, vamos para o YouTube, para o Facebook, mas vamos falar do Evangelho. Amém? Então, que Deus venha assim nos abençoar. Essa foi a nossa 4ª lição. A próxima lição, a lição 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Amém? Então, que Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus.